Olá, pessoal, e nós estamos aqui em mais um Conexão Médica. Sabe que esse programa tem feito muito sucesso, por quê? Porque falar de saúde e quando a gente fala com especialistas, isso é muito importante, porque a gente fala de prevenção, a gente fala de novas tecnologias e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre uma doença que tem acometido muito mais pessoas jovens. Então a gente está aqui hoje com o Fábio Vetcher, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião robótico, e vai conversar com a gente sobre câncer de cólon. Vamos falar sobre isso porque a gente está no mês de prevenção dessa doença. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, Cláudia. Sempre é um prazer enorme a gente estar aqui contigo, conversando no Conexão Médica, conversando sobre algum ponto importante da medicina. E agora, então, nesse mês, agora vibrante, junto do Março Azul, né? Que estamos discutindo justamente o câncer coloretal, né? É uma doença que tanto aflige os brasileiros e tantas complicações e mortes acaba trazendo para a população brasileira. É verdade, né, Fábio? Mas por que Março Azul? Bem, Março Azul, na realidade, foi uma campanha inspirada em outros meses que também são temáticos, como alguns meses para o câncer de próstata, para o câncer de mama, enfim, para outras doenças, né? E se escolheu o março, então, para o câncer de colo retal, né? Foi uma tentativa, na realidade, uma atitude de várias sociedades médicas de fazer com que as pessoas possam discutir a prevenção do câncer coloretal e também o tratamento do câncer coloretal. Né? A gente sabe que as atitudes, as campanhas de governo, né, dependentes do governo, são muito fracas nesse sentido, em termos de prevenção. Assim, as sociedades médicas, como a Sociedade de Coloproctologia, sociedades do aparelho digestivo, sociedades de câncer, de oncologia, sociedades de cirurgias também, acabaram patrocinando, digamos assim, esse tipo de campanha. Então, o que a campanha visa? A campanha visa principalmente discutir a prevenção do câncer coloretal, né? E para isso, então, eles usam de diversos artifícios, entre eles utilizar como exemplos artistas ou pessoas super conhecidas que passaram pelo dilema do câncer coloretal e fazer com que isso se torne uma discussão dentro das famílias, e as famílias, a partir daí, então, possam procurar ajuda ou alguma forma de prevenção. Né? Hoje, o grande exemplo disso que está agora, nessa última semana, palpitante aí em tudo, é o câncer da princesa da Inglaterra. Né? Então, assim, ela embora não se saiba ainda qual o tipo de câncer que ela tem ou teve, né? Porque não sabe que tipo de cirurgia foi feita realmente, mas o fato é que todo mundo agora está preocupado com câncer, está discutindo sobre câncer e aí passa a procurar alguma forma de prevenção dos diversos tipos de câncer que a gente tem. Então, assim, esse tipo de campanha sempre é extremamente válida. Isso o que tu falaste é bem interessante mesmo, porque quando envolve uma celebridade, né, e a gente leu muito a respeito, hoje, se tu colocar na aba explorar do Instagram, só aparece a princesa, mas o que é interessante, né, primeiro, assim, chama atenção, claro, porque ela é muito jovem, né, tem Claro. 3 filhos pequenos, por ser a celebridade que é, mas eu acho que a celebridade e mais esse apoio das sociedades médicas, como tu falaste, ele é super importante, por quê? Porque faz com que as pessoas realmente procurem fazer exames de prevenção. Exatamente. Né? A gente ainda tem muito tabu, e principalmente quanto ao câncer coloretal, das pessoas fazerem exames, com que idade eu devo fazer exame. Sim. Então são coisas aí bem importantes. Mas e o que é o câncer coloretal, Fábio? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim, o câncer coloretal, na realidade, são tumores, ou seja, células anômalas que se desenvolvem e formam um tumor. E esse tumor vai, então, crescer em alguma parte do nosso intestino grosso. Né? Nosso intestino grosso, o que compõe ele? É o nosso cólon ascendente, então no lado direito o nosso intestino sobe, atravessa para o lado esquerdo, então através do cólon transverso,
desce através do cólon descendente e sigmoide e depois sai através do reto e, por fim, o ânus, né? Então, um câncer neste trajeto, a gente diz que ele é um câncer coloretal. Ele tem como uma grande característica a origem dele, né? A origem dele sempre vai ser através de um pólipo. O que é um pólipo? Pólipo, então, é uma espécie de uma verruga. Na pele a gente vai chamar de verruga. E ela pode ter os mais diversos tipos de formatos que aí vão ajudar também na classificação deste pólipo, né? Então, não existe hoje a gente não ter um câncer e amanhã ou daqui a 2, 3 meses nós termos um câncer. Isso não existe, né? Então, o câncer vai levar pelo menos 5 a 6 anos para se desenvolver. Então, a gente sempre diz que o tempo médio é de 8 a 10 anos, mas então, se nós fizermos algum exame a cada 5, 6 anos, a gente teoricamente vai pegar ainda este pólipo ainda na fase de pré-câncer, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai formar um pólipo, que depois vai formar um pólipo adenomatoso, com displasia leve, moderada, severa, com atipias e câncer, né? E essa evolução leva aí pelo menos seus 5, 6 anos. Então, hoje, uma pessoa que faz um exame, uma colonoscopia, e ela é identificada com pólipo, essa pessoa vai ter que fazer exames mais regulares, a conduta para ela é diferente de uma pessoa que fez a colonoscopia e não tem um pólipo? Perfeito, boa pergunta. Tudo vai depender do tipo de pólipo, né? Então, existem pólipos que são totalmente benignos, nunca viram cânceres. Por exemplo, pólipo chamado hiperplásico, né? Então, esse é um pólipo que, uma vez diagnosticado, te permite manter o teu controle sim a cada 5, 6 anos, que é o tempo que se recomenda que se faça uma colonoscopia a partir dos seus 45 anos de idade, tá? Entretanto, se eu tiver um pólipo adenomatoso com displasia leve ou um pólipo serrilhado ou viloso, enfim, que são outros tipos de pólipo, se recomenda então que esse tempo diminua, né? E aí normalmente se recomenda a cada 2, 3 anos se fazer um controle desse intestino. Por quê? Porque ele mostrou ser um intestino suscetível ao desenvolvimento de alguma lesão pré-câncer. Olha como é importante então os exames de prevenção. Com certeza. E esse exame, qual é o médico que faz esse exame, por exemplo, da colonoscopia? É um endoscopista? É endoscopista. A endoscopia é um procedimento, então o título de endoscopista ele pode ser adquirido por várias especialidades, desde cirurgião do aparelho digestivo, gastroenterologista, cirurgião oncológico, proctologista, todos esses fazem o exame de colonoscopia. Tá. É importante para as pessoas saberem, né, qual especialista procurar, com certeza, de quanto em quanto tempo fazer o exame. Uhum. E, Fábio, quais são os fatores de risco para o câncer de cólon? Sim. Os fatores de risco basicamente são, a gente pode dividir eles em fatores genéticos, de origem ambiental e de comportamento, né? Então assim, o genético vai ser a propensão genética de tu teres um câncer coloretal, ou seja, o pai teve, o tio teve, o avô teve, ou seja, isso está no gene. Então é importante quando a gente identifica uma família com uma propensão genética forte para o câncer coloretal, a gente logo buscar, através do geneticista, um rastreamento para ver se a gente tem esse gene propício ou não. O comportamento vai ser a maneira como a gente vive, né? Então, uma vida sedentária, obesidade, né? Obesidade é um dos principais gatilhos na gênese do câncer coloretal nos dias de hoje, né? O tabagismo, então o cigarro, né? Isso é um péssimo hábito. Você sabe que a nicotina também é um dos principais gatilhos na formação de cânceres, né? E aí alimentações, então alimentações sobretudo à base de embutidos, pobres em fibras, né? Em especial as chamadas fibras solúveis, que são as fibras que formam o bolo fecal, né? Paciente sedentário, então, que não faz exercícios, né? Então a gente sabe que o exercício ele contribui em várias coisas no nosso bem-estar, desde a parte cardiológica, mas também na prevenção de diversos cânceres, né?
sempre a gente esbarra naquela grande discussão, carne vermelha, sim ou não, né? Bem, a carne vermelha, assim, por princípio, né, por consenso das sociedades científicas, a carne vermelha é sim um fator de gênese ou de propensão de câncer coloretal. Mas aí a gente tem que esmiuçar um pouquinho mais isso. Se a gente observar o sul do Brasil, a região sudeste, a região sul, a Argentina, o Uruguai, alta quantidade de carne vermelha e também tem uma maior quantidade de câncer coloretal. Mas a gente também tem que entender que essa região tem mais obesidade, mais gente fumando e também maior consumo de álcool. Diga-se passagem, o álcool em excesso também é um fator na gênese do câncer coloretal. Então a gente tem vários fatores de confusão aí que também permitem esse aumento no risco da formação do câncer coloretal. Então assim, fica a eterna discussão, será que é a carne vermelha ou será que são os outros fatores ao redor que realmente estão contribuindo na formação desse câncer? Fábio, e o que é um pólipo no intestino? Bem, como eu te disse agora há pouco, assim, o pólipo no intestino é uma massa de tecido, né, que forma uma espécie de um tumor na mucosa do nosso intestino. Ele pode ter vários formatos, né? Ele pode ter um formato mais espraiado, mais aberto, ou pode ser um formato de uma espécie de uma couve-flor para dentro. Esse formato de couve-flor, se ele crescer em um tamanho maior, né, ele pode inclusive causar um fator obstrutivo no nosso intestino, dificultar a passagem da alimentação. Tá? Então assim, ele pode gerar complicações como, por exemplo, dificultar a passagem, pode gerar com muita frequência sangramentos para o nosso intestino, e isso é um fator muitas vezes que a gente acaba, muitas vezes a gente desconfiando que tem a presença de um pólipo, até a formação já de um câncer ali dentro do intestino, né? Os pólipos são extremamente frequentes depois dos 40 anos de idade, né? A gente diz que os pólipos eles podem atingir as pessoas acima de 40 anos de idade numa frequência de 10 a 50%. Como número mágico, a gente sempre diz de 25 a 30%, ou seja, se a gente passar por uma pessoa na rua acima de 40 anos, ela tem uma chance de 1 em cada 4 ou 1 em cada 3 de ter um pólipo no nosso intestino, né? E esses pólipos devem ser monitorados, porque tem alguns que têm alguma característica maligna, ou seja, de desenvolver algum câncer à medida que o tempo passa. Tá, e quando que o pólipo ele é considerado grande? Bem, isso é uma pergunta bem interessante, porque assim, o pólipo grande, ele é sempre preocupante, né? Por quê? Porque no câncer coloretal, tamanho é documento, usando uma frase meio mítica dentro do jargão popular, né? Sim. Então, tamanho é documento. Então, quanto maior o tamanho de um pólipo, maior a chance dele ter um câncer. O que a gente considera como um pólipo grande? Acima de 2 centímetros ou de 20 milímetros, né? Isso a gente considera como pólipo grande. Isso vem especificado no exame? Vem especificado no exame. Mas isso não quer dizer que os pólipos pequenos também não tenham potencial maligno, né? Às vezes eu tenho um pólipo grande com um câncer no intestino, mas ainda numa fase inicial. E às vezes eu tenho um pólipo pequeno no intestino com milímetros, 3, 4, 5 milímetros, mas já numa fase avançada. Então, o tamanho desse pólipo não quer dizer o estadiamento do câncer, se caso ele forme um câncer. Ah, mas olha só. Tá, mas e quanto tempo leva para esse pólipo assim, tá, foi descoberto que eu tenho um pólipo. Quanto tempo leva para descobrir, para saber, né, se esse pólipo vai virar um câncer de cólon? Assim, a gente conversou também sobre isso um pouquinho antes, mas assim, normalmente esse câncer ele vai levar pelo menos 5 a 6 anos para desenvolver um câncer de cólon. Esse pólipo vai desenvolver 5 a 6 anos para virar um câncer de cólon, né? Então ele vai passar por estágios, né? Então ele primeiro vai formar o pólipo adenomatoso, depois a displasia leve, moderada, severa, as atipias do pólipo e aí o câncer de cólon. Já ainda numa fase inicial e depois ele começa a invadir a parede do intestino e aí se torna um câncer avançado.
Então, esse interregno é de pelo menos 5, 6 anos. Daí a necessidade e a importância de nós fazermos exames preventivos para a gente sempre diagnosticar essas lesões ainda dentro da fase pré-câncer. E aí, quando é retirado na fase pré-câncer, ele é curável. E deixa eu te perguntar uma coisa. Fez o exame, tem um pólipo, vai ter esse prognóstico para dali a 5, 6 anos, mas tem como frear isso? Por exemplo, sou tabagista, se eu parar de fumar, sou sedentária, se eu fizer exercício físico, as coisas que tu falaste ali, tem como mudar esse prognóstico? Boa pergunta, assim, isso é uma linha de estudo e pesquisa muito grande dentro da medicina. Então, se sabe assim, os pacientes, vamos pegar o exemplo do paciente fumante, né? Ou o paciente com obesidade, que é um grande gatilho na formação de cânceres do tubo digestivo também. A gente sabe que uma vez o paciente tendo sido obeso ou tendo sido tabagista, ele desenvolveu o gatilho do desenvolvimento de cânceres no nosso corpo, né? Então ele colocou esse gatilho nas células, tá? Então, à medida que a gente para de ter esse hábito nocivo, né? ou essa forma de vida nociva, como a obesidade, nós paramos de estimular esse gatilho, mas ele continua lá. Então, aquelas pessoas que foram fumantes ou foram obesas no passado, elas têm um risco aumentado em relação àquelas pessoas que nunca tiveram, digamos assim, esse problema, tá? É bem interessante isso. Isso é uma coisa que sempre tem que se prestar muita atenção. Um dado bem interessante dentro dessa linha que foi desenvolvida recentemente é o uso da aspirina, né? Isso é bem interessante. A aspirina, ela foi ali nos anos 70, então quando ela foi lançada, ela foi acompanhada durante décadas na população cardiopata, em que se utilizava aspirina na tentativa de diminuir infartos no futuro, né? E essa população toda foi acompanhada. E se percebeu na realidade que um dos grandes para-efeitos da aspirina é diminuir os riscos de cânceres do aparelho digestivo. Então a gente disse que para cada 100 gramas de aspirina se diminui cerca de 11% os riscos de cânceres do tubo digestivo, né? O problema, a gente poderia dizer assim, então vou tomar 400, 500 gramas de aspirina. O problema é que à medida que a gente aumenta a dose da aspirina, também aumenta-se as complicações vindas da aspirina. Então, para os pacientes que são propensos a cânceres de cólon, a gente recomenda uma dose de 100 miligramas para tentar diminuir um pouquinho esse risco de câncer de cólon. Ai, muito interessante isso. Olha, as pessoas devem ficar bem atentas, né, a essa pergunta. Mas também aí a gente lembra de uma coisa, né, Fábio? Não vai sair por aí tomando aspirina por conta. Nunca. Tudo é acompanhamento médico. Exatamente, até porque a aspirina tem os seus para-efeitos e sempre qualquer medicação deve ser prescrita por um médico. Nunca deve se tomar medicação à revelia. Olha só. Gente, a gente volta daqui a pouquinho com o Fábio, porque tem perguntas que as pessoas enviaram pra gente. Olha que legal. As pessoas hoje se preocupam tanto com saúde que enviaram algumas questões aqui que eu vou estar perguntando pro Fábio, então nos acompanhe. Boa. Bom, e agora vamos com as perguntas do público, porque isso é muito importante, porque são dúvidas mesmo, as pessoas que sentem a necessidade, né, de saber o que fazer. E a primeira pergunta, Fábio, tenho pólipos no cólon, o que fazer? Tá, já sei que eu tenho os pólipos, e agora? Sim. Bem, os pólipos do cólon sempre devem ser retirados, né, independente de sua localização ou tamanho, né? Mesmo aqueles que sejam suspeitos de serem benignos, sempre que possível devem ser retirados, né? Normalmente isso é feito por endoscopia e muito raramente há necessidade de alguma cirurgia para que isso possa ser realizado, né? Eventualmente um pólipo que a gente chama de espraiamento lateral, ou seja, ele ocupa uma superfície muito grande da mucosa do intestino, ou o pólipo ele é grande, enorme dentro da luz do intestino, às vezes até causando obstruções intestinais. Às vezes essas situações são necessárias, há necessidade de alguma cirurgia, mas na grande maioria das vezes isso é retirado por endoscopia. E é durante o próprio exame
Fui fazer o exame, detectou pólipos, já retira. Já retira ali. Existem várias técnicas de retirada desses pólipos, né? Muitas vezes há necessidade de uma técnica até mais elaborada, em que se infiltra o pólipo por baixo, ele é levantado inicialmente e aí ele é retirado em partes, né? Ou se faz literalmente uma cirurgia por endoscopia, né? Em que se remove todos esses pólipos. Então, para que tu tenha uma remoção adequada e segura desses pólipos, há necessidade sim de um bom endoscopista que tenha formação e que seja credenciado pelas sociedades, que tenha as certificações das sociedades ou de endoscopia ou de coloproctologia ou de cirurgia do aparelho digestivo. Então é importantíssimo a certificação desses endoscopistas, porque lembre, há complicações pela endoscopia, né, pela colonoscopia. Então, complicações como perfurações, como sangramentos, que são extremamente graves e que devem ser evitadas por esses endoscopistas. Cuidado, então, onde fazer os exames, com quem fazer os exames, exatamente. Essas coisas são bem importantes. E temos mais uma pergunta aqui, que é: o câncer de cólon, ele tem relação com a doença celíaca? A gente vê também um aumento da doença celíaca. Não sei se a gente vê um aumento da doença celíaca ou se não era diagnosticado, e aí quando passa a ser, né? Exatamente. A gente está diagnosticando muito mais doença celíaca nos dias de hoje, assim como intolerância à lactose, né? Então vamos lembrar que há 30 anos atrás, falar em intolerância à lactose, ninguém sabia nem o que era isso, né? Mas de qualquer maneira, assim, voltando à tua pergunta, a resposta é não. A princípio, a doença celíaca não tem relação com tumores de cólon. Tá? A doença celíaca sim tem relação com tumores ou cânceres do tubo do intestino delgado. Né? Então, esses cânceres podem ser desde o linfoma até o adenocarcinoma de intestino delgado, né? Que compõe então o jejuno, o íleo, né? O duodeno, mas não com o câncer de cólon propriamente dito. Então quem tem doença celíaca aí não tranquilo. É o câncer de cólon, gente. Exatamente. Tem que cuidar, mas não é isso. E quais são os sinais e sintomas? Bem, nas fases iniciais, a vasta maioria dos cânceres de cólon são assintomáticos, né? Então esta é a grande dificuldade, daí o porquê da prevenção com colonoscopia, né? Porque aí tu vai pegar essa lesão ainda na fase assintomática. Bem, mas quando eles começam a dar sintomas, o sintoma mais característico é o sangramento, né? A presença de sangue nas fezes. Outras vezes, se a lesão ela já ocupa parte da circunferência do intestino ou forma uma lesão, uma massa tumoral lá dentro, a gente pode ter a modificação do formato das fezes. O formato das fezes fica mais fininho, né? Então as fezes se tornam mais em fita, né, que a gente chama, né? Ou a modificação do hábito intestinal. Então aquela pessoa que era aos 60 anos era extremamente reguladinha, evacuava todos os dias e de uma hora para outra começa a ficar constipada, né? Não evacua mais todos os dias, começa a evacuar uma vez cada 3, 4 dias. Outros sintomas que também pode acontecer, aquela sensação de estufamento, o paciente não consegue, em especial pela constipação, né? Perda de peso por nada, assim, o paciente não está estressado, não teve nenhum acontecimento recente na família e começa a perder peso ou ficar deprimido sem motivo específico, né? Sempre a gente tem que desconfiar de algum câncer do tubo digestivo. Eu diria que esses são os principais sintomas ou sinais que podem ocorrer com o câncer coloretal. Eu acho até que a próxima pergunta tu acabou respondendo, né? Que presença de sangue nas fezes quer dizer que tem o câncer de cólon? Acho que não quer dizer que tem, mas tem que examinar, tem que fazer exame. Não, tem que fazer exame, sim, mas a pergunta é ótima na realidade, né? Então, assim, a presença de sangue nas fezes, ela é extremamente comum. Eu diria assim, a maior parte das pessoas que tem sangue nas fezes não tem câncer de intestino, mas o sangue nas fezes sempre tem que servir de alerta. Então, qual a principal causa de sangramento na presença de sangue nas fezes? Vai ser hemorroidas,
fissuras, ou seja, pequenas lesões na saída do intestino, né, junto ao ânus. Tá? Mas quando a gente tem, isso tem que ser investigado, né, porque pode ser um grande sinal de alerta de um câncer coloretal. Então, assim, não se assustem, né, pelo fato de ter algum sangramento junto às fezes, mas investiguem sempre. Isso é bem importante, porque a gente tem 2 perfis de pessoas. As pessoas que se preocupam e vão procurar ajuda fazendo exames. Exatamente. E as pessoas que se preocupam e têm medo e não vão fazer os exames. Exatamente. Esse que é o grande problema. Acabam negando a doença, né? Negando a doença, exatamente. E aí quando vão ver, às vezes é tarde demais, né? Infelizmente, ainda aquele jargão popular de que quem procura acha, né? Transmite um grande medo à população, mas se é para achar, que se ache ainda na fase precoce e na fase que tem a curabilidade, até porque a maioria dos cânceres de cólon são curáveis, desde que a gente pegue ainda numa faixa ainda inicial. E a gente lembra disso. Eu lembro que a minha avó dizia, quem procura acha, a gente não precisa procurar a doença. Sim. Olha só. Não, ao contrário. Né, como é que não vai, aí não tem mais o que fazer, ou um estágio muito avançado de uma doença, claro. Né? Então é super importante fazer exames, né? Não, e a gente podia até traçar um paralelo aqui com o câncer de útero, né? O colo retal é muito semelhante nesse momento ao câncer de colo uterino, né? Então, o câncer de colo uterino ele demora um bom tempo para se desenvolver. Então, a mulher que faz o seu exame preventivo todos os anos dificilmente vai sucumbir por um câncer de cólon uterino. A mesma regra vale para o câncer coloretal, né? Aquelas pessoas que fazem a prevenção de uma maneira correta a partir dos seus 40, 45 anos de idade, elas dificilmente vão sucumbir com isso, né? E aí é importante também a gente falar, eu acho que um pouquinho sobre quando começar a fazer essa prevenção, né? Então, as sociedades médicas recomendam que essa prevenção seja feita a partir dos 45 anos de idade, de uma forma generalizada dentro da população. Agora, para aqueles que tiveram familiares com câncer coloretal, tipo pai, mãe, tio, vô, vó, irmãos, enfim, a recomendação é sempre que faça-se ou a partir dos 45 anos ou 10 anos antes da data ou da idade que aquele paciente teve o câncer coloretal, né? Então, se o pai teve aos 42 anos de idade, inicia-se a investigação dos seus familiares, então, a partir dos seus 32 anos de idade. Tá? Então, a grande maneira de a gente tentar pegar essas lesões ainda precocemente. Tá? Fábio, e tem como prevenir esse tipo de câncer, o câncer de cólon? Tem, com certeza. Lembra, sempre que a gente fala em prevenção, a gente fala em tentar diminuir os fatores de risco que geram o câncer de cólon, né? Então, quando a gente fala na questão hereditária, como é que eu posso tentar diminuir os fatores de risco hereditários? Prevenindo, então, fazendo a colonoscopia a partir dos seus 45 anos ou 10 anos antes da idade que o familiar teve algum câncer de cólon, que a gente comentou agora há pouco, né? A outra forma é tentar diminuir os fatores ambientais que a gente tem, né? Então, vamos lá. Obesidade, tabagismo, então, evitar cigarro, evitar, na realidade, não fumar, né? Obesidade, evitar a obesidade, fazer exercícios físicos, evitar embutidos, né? Além de embutidos, sementes como, por exemplo, caju, todos esses nuts que são armazenados de forma através de silagem, eles acabam gerando um fungo ali dentro, né? E esse fungo gera então substâncias carcinogênicas, né? Então, evitar, não estou dizendo aqui que a gente não deve comer nuts agora, não é isso, né? Sim. Mas evitar o consumo dessas sementes, desses nuts, que tenham sido armazenados por longos períodos de tempo, né? Então, sempre tentar pegar isso da forma mais fresquinha possível, né? Então, a ingesta acentuada de vegetais, em especial saladas verdes, né? Muitas frutas. Quando a gente fala em saladas verdes, mas também coloridas, então a gente pode ter várias verduras, legumes que tornam o nosso prato colorido. Isso também sempre é uma forma de prevenção
do câncer coloretal. Aí a gente entra de novo na questão da carne vermelha, né? Eu sou um pouco contra a questão da radicalização em cima da carne vermelha. Isso apesar de ser apontado pelas sociedades médicas como um grande fator de gênese do câncer coloretal, acho que nem 8 nem 80, né? Há uma necessidade de bom senso. Uma coisa é a gente comer um churrasco 1, 2 vezes na semana. A outra coisa é comer todos os dias carne vermelha em grande quantidade, sobretudo às custas de muita gordura junto com isso, não usando salada. Então, nesse momento a gente passa a uma radicalização do uso da carne vermelha. Então, tudo que é radical é ruim para a saúde, né? É o equilíbrio. É o equilíbrio. Exercícios físicos sempre é uma ótima forma de prevenção também. Menos estresse, né? A gente sabe que o estresse é um grande colaborador na gênese de cânceres e diminuição da nossa imunidade. Acho que basicamente são esses os fatores de prevenção. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já ouvi que quem tem pólipos no intestino, nem sei se tem algum estudo sobre isso, mas vou te perguntar. Claro. Não pode comer milho. Isso é verdade? Não, é assim. A questão do milho é o produto processado. Né? Então a gente sabe que na nossa sociedade, principalmente ocidental, né, a gente, por exemplo, pega o milho ou também a batata, por exemplo, torna isso uma papa e depois reconstitui esse alimento, né? Torna esse um alimento processado. Nesta transformação em papa e depois de alimento novamente, várias partes desse alimento são desdobradas e formam produtos que têm um potencial de formação de cânceres. Então, alimentos processados tem um maior risco de formação de cânceres do tubo digestivo, né? E isso, infelizmente, é um hábito aqui, principalmente no Ocidente, né? Então, a batata frita, a Elma Chips, por exemplo, né? Não sou nada contra a Elma Chips como empresa, né? Mas, assim, o que representa o produto dela como alimento processado, né? Claro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É bem interessante, porque a gente como leigo, o que a gente pensa, né? Ah, tem um pólipo, aí vai ficar como é a digestão do milho, aí o milho vai parar ali, vai inflamar o pólipo. Olha o que é, a gente não tem nem noção do que fala, claro, né? Para ver a diferença do leigo pro médico. Não, mas é justamente esse, acho que a ideia é essa mesmo, né? Então, esse produto processado, o estímulo naquele pólipo que já tem uma propensão de formação de câncer é justamente por um processo inflamatório. Então, a gente sabe que os alimentos processados são mais inflamatórios para o nosso corpo. Se a gente causa mais inflamação no nosso corpo, a gente estimula que cânceres do tubo digestivo se desenvolvam. Ah, perfeito. Olha, a gente sempre aprende, né? Claro. Aliás, o que a gente mais faz aqui é aprender. Que bom. Fábio, e como saber se eu tenho um câncer de intestino? Como é que se faz diagnóstico para saber qual é o diagnóstico desse tipo de câncer, né? Do colo retal? Claro. Uma vez a gente, estando num programa de prevenção ou eu tendo desconfiança de algum sintoma que possa me traduzir num câncer coloretal, o grande exame é a colonoscopia. Né? Então, o que é a colonoscopia? A colonoscopia é uma fibra óptica que é introduzida pelo ânus, né? O paciente vai estar sedado nesse momento, ele não vê nada, ele não sente nada. Então, essa fibra óptica é introduzida pelo ânus e ela vai sendo dirigida através do intestino até se entrar no intestino delgado. Né? Então, se checa, se olha todas as partes do intestino grosso e os primeiros 10, 20 centímetros do intestino delgado. Nessa hora, se eventualmente for encontrado algum pólipo, né, nesse intestino, ele já é retirado ou é biopsiado, caso seja necessário. Uma das coisas que as pessoas falam muito a respeito da colonoscopia, o exame não é o problema é o preparo. A gente passa muito trabalho no preparo. Eu sei, mas o preparo hoje em dia ele é muito mais tranquilo, ele já foi pior no passado, né? Hoje em dia cada vez mais a gente tem preparado o intestino sempre às custas de uma alimentação que precede a data da realização da colonoscopia, e no dia da colonoscopia então a gente utiliza alguma medicação laxante mais light, digamos assim, né? Mais tranquila,
para evitar que o paciente tenha muitos desconfortos. Mas realmente é desconfortável, isso não tem como fugir a isso tudo, até pela própria dieta que se faz nos dias que precedem, né? Mas não é um desconforto nada de sobrenatural que vai te causar tantos transtornos assim. E o exame, literalmente, a gente não vê, não percebe, né? Porque a recomendação é que o exame seja realizado sempre sob sedação, né? Sedação profunda. Daí que a sociedade sempre recomenda que a sedação seja feita com a presença de um anestesista, né? Porque o anestesista vai estar monitorando exclusivamente a sedação desse paciente. Então, evitando que algum risco de parada respiratória ou de aprofundamento demasiado ou até insuficiente, né? Porque a pior coisa é estar fazendo esse exame e tu percebendo o exame durante a realização dele. Então, o paciente ele tem que realizar o exame de forma segura e sem perceber a realização do exame. Claro, imagina, né? Nem sedação em excesso, mas também nem a falta dela. Nem a falta né? dela, exatamente. Só com um anestesista mesmo. Fábio, e é comum ocorrerem outros tipos de tumores no tubo digestivo naqueles pacientes que têm o câncer de cólon? Infelizmente, sim, né? Quando a gente fala que o paciente tem um câncer de cólon ou que o paciente tem um pólipo pré-canceroso no intestino grosso, a gente tem que ficar alerta, na realidade, para todo o tubo digestivo, né? Desde o esôfago, o estômago, enfim, todo o tubo digestivo tem que ser colocado sob vigilância, tá? Então, é frequente aí, ao redor de 10, 15% dos pacientes que têm câncer coloretal podem ter também um câncer em uma outra parte do tubo digestivo, ou esôfago, ou estômago, né? Até porque frequentemente esses pacientes têm outros fatores de risco, como tabagismo, obesidade, que também estimulam os cânceres dessas regiões, né? Então a gente tem que ficar sempre muito atento a esses outros locais do tubo digestivo. E também é importante a gente frisar naqueles pacientes que têm síndromes genéticas, ou seja, tem propensão familiar, está no gene a chance maior de ter um câncer coloretal ou de todo o tubo digestivo. Aí entra, mais conhecido de todas as síndromes familiares, é a síndrome de Lynch, né? Em que há uma propensão de formações de cânceres no tubo digestivo, em especial os coloretais, né? E aqueles outros pacientes que têm as chamadas adenomatoses familiares, né? Ou seja, o nosso intestino é cheio de pólipos, né? Por uma propensão familiar. Então esses pacientes têm que ser sempre colocados sob extrema vigilância. Monitorados desde cedo, desde né? cedo. E a gente vê mesmo famílias que todos têm um tumor um câncer de cólon ou o câncer de estômago, Exatamente. né? Muitos familiares ali têm. Tá, e como é que é o tratamento? Bem, o tratamento nas fases iniciais ele sempre vai ser menos agressivo. E com muita frequência, cada vez mais, com mais frequência, né? Mas com muita frequência a gente pode resolver isso através de endoscopias, né? Através das chamadas mucosectomias, quando o câncer ele está restrito à mucosa do intestino grosso, né? E daí a importância, é importante frisar de novo, de um endoscopista habilidoso e cuidadoso nisso. Por quê? É fácil de entender isso. Para que eu possa saber que esse tumor na fase inicial está restrito à mucosa, primeiro eu tenho que investigar esse tumor, né? Para ver se ele está invadindo todas as camadas do nosso intestino ou não, tá? E segundo, essa retirada do tumor, sempre que possível a gente deve evitar cortar o tumor no meio ou passar pelo risco de ter deixado parte do tumor lá, né? Porque aí o que acontece? Nós vamos ter um tumor cortado, deixado em loco, e que aí propicia um alto risco de disseminação tumoral ao restante dos órgãos abdominais, tá? Mas de qualquer maneira, sim, a mucosectomia, a retirada de tumores através de colonoscopia, cada vez está sendo mais feita de uma forma
com bastante agressividade, tem endoscopistas excelentes que fazem isso com muita propriedade e habilidade, né? Bem, e para as lesões que são mais avançadas, ou seja, que invadem já uma parte da parede do nosso intestino, né? Aí a cirurgia é o grande instrumento de tratamento, né? Então é retirado um segmento desse intestino e os gânglios que estão por perto desse intestino. Quando se tem metástases, também vai ser retirar as metástases sempre que possível. Dependendo do estadiamento desse tumor, nós vamos fazer quimioterapia ou radioterapia antes ou depois da cirurgia. Aí vai depender muito do estadiamento e da posição que o câncer foi encontrado. Sim. Tá? E essas cirurgias são de quanto tempo? Quantas horas uma cirurgia dessa? Depende, né? Assim, cirurgias de intestino, vamos pegar o intestino que é chamado lado direito, que é o seco, ou cólon ascendente ou transverso, são cirurgias de 1h30 normalmente, né? Ou até descendente, sigmoide também, normalmente cirurgias que demoram cerca de 1h30. Agora, cirurgias de reto, né, em que a gente se aproxima mais da borda anal, né, são cirurgias que já podem demorar aí 3, 4 horas em termos de tempo cirúrgico, né? Então varia bastante, né? Claro, às vezes o câncer de cólon ele invade outros órgãos, né? Como bexiga ou artérias e veias importantes do nosso reto peritônio, ou até o rim, por exemplo, né? Então nessas horas a gente acaba tendo que fazer retiradas de outros órgãos de forma combinada. Bem, aí há necessidade de mais tempo cirúrgico. Às vezes a cirurgia pode se prolongar por 5, 6 horas, né? Mas o normal delas é esse tempo, 1h30, 2 horas, esse é o padrão. E lembrando mais uma vez que tudo no início é mais fácil. Exatamente, né? Pode ser resolvido por colonoscopia e se evita a cirurgia. Daí, de novo, a importância da prevenção cirúrgica, da prevenção do câncer coloretal, né? E mais uma vez a gente lembra por isso, Março Azul. Exatamente. Fábio, e quando a gente fala que o paciente vai ter que fazer cirurgia, aí como tu já tiveste aqui outras vezes, e eu lembro, tem as cirurgias por vídeo e as cirurgias por robô. Vamos falar da cirurgia por vídeo. Joia, eu acho que eu não quero, digamos, puxar o assado pro meu lado, né? Meu braseiro, como diz o gaúcho. Mas assim, também temos a cirurgia chamada aberta, né? Eu acho que assim, seriam as 3 formas da gente fazer a cirurgia. De forma convencional, corte tradicional, a videolaparoscopia e o robô. As 3 têm o seu papel. Nenhuma é demérito em relação à outra. São estratégias diferentes de cirurgia. Isso é importante a gente deixar claro desde o início, né? Às vezes o pessoal pensa assim, se eu fizer por vídeo vai ser uma cirurgia melhor. Não é melhor ou pior. Tem vantagens e desvantagens, mas o importante é que todas cumpram com sua função, que é de propiciar a maior chance de curabilidade para esse paciente, tá? Então é importante isso. Bem, a cirurgia aberta é o corte tradicional, em que vai lá, se tira a parte do intestino e se fecha depois, se reconstrói e fecha o paciente. Na cirurgia por vídeo, eu diria a cirurgia por videolaparoscopia para aqueles pacientes que têm o recurso da videolaparoscopia, sobretudo por algum convênio, né? É o padrão que é realizado nos dias de hoje. Então, a maioria das cirurgias do intestino grosso hoje em dia são realizadas por videolaparoscopia, retirando-se o tumor por pequenas incisões, pequenos furinhos no abdômen, e assim, não só a retirada, como a reconstrução, a união desse intestino depois, ao final da cirurgia, né? Então, a videolaparoscopia passou a ser o grande padrão que a gente sempre busca para a realização do tratamento do câncer coloretal, tá? Bem, agora, mais recentemente, nós temos então o robô, né? Então o robô realmente foi uma dádiva dos céus que apareceu dentro da técnica operatória, né? Para todos os cirurgiões e também para os pacientes, né? Que o robô, ele nos trouxe várias vantagens, né? Então o robô, ele permite uma melhor dissecção, com mais segurança, com menor sangramento. Bem, se sangra menos, inflama menos, o paciente se recupera mais rapidamente, a cirurgia é muito menos agressiva,
permite que o paciente possa ir para casa o mais rapidamente possível, e para aqueles que vão fazer quimioterapia depois, permite que eles comecem a quimioterapia o mais precocemente possível, né? Então o robô trouxe diversas vantagens. Para o cirurgião, ele vê melhor a cirurgia. A gente pode até depois passar junto um pequeno filme aqui de uma cirurgia de robô e também de vídeo, mas assim, o robô ele permite uma confecção melhor da união do intestino, assim como uma dissecção muito mais precisa dos gânglios que estão ao redor desse tumor, né? É importante a retirada desses gânglios, porque lembre assim, os gânglios é o primeiro filtro que o nosso corpo tem para aquele tumor. Então, eventualmente, células tumorais que saem desse tumor vão se depositar nesses gânglios, que é uma espécie de filtro tentando parar a disseminação dessas células tumorais. Então, esses gânglios todos precisam ser removidos juntos, né? Então, se eu tenho uma técnica que remove eles de uma forma mais precisa e mais completa, eu forneço uma melhor efetividade, um melhor resultado para esse paciente no pós-operatório. Então, assim, são vários os benefícios que o robô consegue trazer para a videolaparoscopia, que também é uma cirurgia minimamente invasiva. Claro. É o que tu falaste, né? O médico vai definir com o paciente qual a melhor estratégia. E é claro que entra também a parte dos custos, o paciente que tem convênio, que não tem. Exatamente. Uma cirurgia aberta, claro que o paciente vai demorar mais para se recuperar, né, Fábio? E uma cirurgia por vídeo, ou mesmo a cirurgia no robô, tem muitas vantagens, principalmente para um paciente. Primeiro porque assim, o paciente quando ele tem um câncer, ele quer se livrar, ele quer tirar aquilo do corpo dele, né? Sim. Então ele quer se recuperar o mais rápido possível. Depois porque ou antes ou depois ele vai ter que fazer, ainda continua o tratamento, Sim. né, Fábio? Então, para aquelas pessoas que têm uma condição que podem optar por uma cirurgia por vídeo ou uma cirurgia no robô, é claro que as vantagens aí, principalmente de recuperação e início de tratamento pós-cirúrgico, vai ser muito importante. É importante a gente lembrar também que essas cirurgias, na maioria das vezes, são realizadas em pacientes com 60, 70, 80 anos de idade, né? Então, são pacientes mais frágeis, em que eu tenho, sempre que possível, tentar diminuir a minha agressão em cima desse paciente através de uma cirurgia mais moderna e menos agressiva e mais efetiva. Claro. E às vezes, até se a gente for pensar no paciente mais jovem, se for um paciente mais jovem, mas obeso, mais problemas. Se for um paciente mais jovem, mas fumante. Exatamente. Também, né? Não, só o benefício da cirurgia minimamente invasiva, em especial a cirurgia robótica, tem sido imenso para esses pacientes, né? E cada vez vai ser mais, né? À medida que a gente tem equipamentos, máquinas que possam fazer a cirurgia de forma mais segura, mais efetiva, com menos agressão, imagina, né? A recuperação é muito melhor para esses doentes. Tenta imaginar que hoje, vamos pegar o exemplo dos cânceres do lado direito do nosso intestino, né? Do cólon ascendente ou do seco, né? Tem vários grupos que dão alta para esses pacientes após uma cirurgia robótica em 24 horas. Imagina, né? Imagina, tu ir lá fazer uma cirurgia de câncer do intestino, união do intestino e alta em 24 horas. Claro, isso é uma coisa extremamente discutível, essa alta tão precoce assim, né? Mas o fato é que nós já chegamos lá. Se isso deve ser feito de rotina ou não, isso é outra conversa, né? Assim como o próprio transplante de fígado, se ele deve ser feito pelo robô ou não, isso é outra discussão, né, à parte, né? Mas o fato é que nós já chegamos lá, né? Então, o robô já permite esse tipo de recurso. Isso é fantástico. É fantástico mesmo. Fábio, uma das perguntas que assim, ó, é muito frequente, né? Porque realmente ter um diagnóstico de um câncer de cólon é um pavor, assim, acho que os primeiros momentos, até que a pessoa entenda tudo o que está acontecendo com ela, é muito difícil. E aí a pergunta que não quer calar: é possível curar um câncer de cólon? Sim. Felizmente, a resposta é sim, né, Cláudia, assim, porque nós tivemos vários avanços da medicina nos últimos 30 anos que nos permitem cada vez mais
avançar em direção à curabilidade desses cânceres, né? Em especial o câncer coloretal. Tá? Então, nós podemos dividir assim para o público entender assim, os estágios do câncer em basicamente 4. Né? Então, no estágio 1 do câncer coloretal, nós vamos ter o câncer restrito à mucosa do nosso intestino. Então, nessa hora, o câncer pode ser retirado ou por endoscopia ou por cirurgia, e a chance de curabilidade apenas com a cirurgia ou com a endoscopia é extrema, quase 100%. Tá? Bem, o estágio 2 e o estágio 3, então, vão ser caracterizados pela invasão das camadas do nosso intestino, ou até de um órgão vizinho a esse câncer, né? Ou quando o câncer atinge os gânglios ao seu redor, ao redor da posição do intestino ali. Nessas horas a gente então tem que associar a retirada através da cirurgia, nós temos que associar a quimioterapia. Tá? Mesmo assim, as chances de curabilidade são muito grandes. Nós estamos falando de 80%, 90%, dependendo os achados que a gente tiver nessa cirurgia. Tá? Bem, aí a gente entra então no estadio 4. No estadio 4 é quando a gente então tem, além do tumor de colo invadindo a parte da parede do intestino, nós vamos ter metástases adiante. Então, metástases ou no fígado ou no pulmão, que são as mais comuns. Tá? Antigamente, quando nós estamos falando aí há 30 anos atrás, esses pacientes literalmente eram condenados literalmente ao óbito, assim, não tinha muito o que se fazer. Mas desde os anos 90, início dos anos 90 ali, cada vez a gente tem sido mais agressivo sobre as metástases. Então hoje as metástases do fígado, elas são perfeitamente curáveis, assim como as metástases do pulmão, né? Dependendo do número e da localização dessas lesões. Algumas vezes a gente vai dizer assim, não, mas o número é muito grande de metástases no fígado, né? Mas hoje em dia nós temos várias formas de resgatar esse fígado, né? Através de combinações de quimioterapia e procedimentos como radiofrequência, embolização portal, enfim, vários procedimentos que permitem que uma área do fígado se forme sã ou permaneça sã, e a gente vai ali e remove o restante do fígado, né, que está comprometido pelo câncer. A mesma coisa vale para o pulmão. Tá? E para aqueles pacientes que não se consegue formar uma área do fígado são e não tem lesões fora do fígado, o transplante de fígado pode ser uma opção. Então eu tive a oportunidade de participar do primeiro transplante de fígado intervivos para câncer coloretal. A gente fez em conjunto com o grupo do Rio de Janeiro, fazem já 4 anos, isso aí, agora o programa já está andando, né? E isso então foi um grande alento àqueles pacientes que antes não tinham chance nenhuma. Mas sempre nesse estadio 4 há necessidade de cirurgia, procedimentos combinados de quimioterapia e alguns tipos específicos de ou cirurgia ou procedimentos percutâneos. Tá. E se ele já tiver metástase no fígado, pulmão, mesmo assim, e tu falaste um pouco sobre isso, né? Uhum. Ainda é possível curar o câncer de colo? Ainda é possível curar. Eu tive a oportunidade em 95 de trabalhar com um grupo francês que é capitaneado pelo professor Bismuth e o professor René Adam, que eles revolucionaram a medicina no que tange às metástases carcinoma coloretal. E eles conseguiram provar na época, e esse trabalho eu tive a chance de participar, foi publicado em revistas internacionalmente reconhecidas, que esses pacientes ditos irressecáveis, com uma frequência muito significativa, podem se tornar ressecáveis. E uma vez sendo ressecáveis, eles têm uma chance de ao redor de 15, 20% de sobrevida em 10 anos, de curabilidade em 10 anos. Tá? Bem, se nós pensarmos que antes de 95 nós tínhamos 0 chances para um paciente desses e agora nós temos pelo menos 30, 40% de tornar um paciente dito antes irressecável em ressecável, ou seja, capaz de ser removida as suas lesões, e desses 30, 40% eu consigo ter cerca de 15, 20% de curabilidade em 10 anos,
poxa, é um número significativo de pacientes que não só têm a chance de curabilidade, que antes não tinham chance nenhuma, mas também, né, tem a chance mesmo que não curem de ficar com um bom tempo de sobrevida, ainda que em tratamento, mas com um bom tempo de sobrevida. Vamos lembrar que em 5, 10, 15 anos, a gente tem muito tempo de vida nesse período, né? Sim, a gente imagino. pode formar um filho, pode ter filhos, pode ver netos crescerem, pode ver filhos ou netos se formarem. Então, assim, é uma sobrevida bastante significativa para quem não tinha nenhuma. Para quem não tinha nenhuma, com certeza. É um alento mesmo, né? E uma pergunta, uma dúvida muito frequente, né? E as pessoas pensam muito isso, né? Mas o que acontece se eu tirar parte ou todo o intestino grosso? É possível alguém viver sem o intestino? Como funciona isso, né? Não, é possível as pessoas viverem sem o intestino grosso, né? Então, o intestino grosso, ele tem como função primordial a reabsorção de líquidos. Ele tem pouca função de absorção de alimentos ou vitaminas ou proteínas, que seja, né? Ele também, por sua vez, tem um mecanismo de adaptação muito grande. Quando nos falta intestino delgado que absorve esses alimentos, o intestino grosso pode fazer esse papel de absorção. Mas para aqueles pacientes que perdem o intestino grosso na sua totalidade ou parcialmente, o resto do intestino facilmente se adapta. Então, assim, como para efeitos que esses pacientes podem ter no pós-operatório, eventualmente podem passar por períodos de fezes mais pastosas ou até diarreicas, que ao longo dos meses de pós-operatório, isso vai cedendo e depois desaparecem. Então, a retirada de parte do intestino grosso, ela é bem suportada pelos pacientes. É muito interessante. Ô Fábio, mas olha só, e uma das coisas, e aí eu até vou voltar um pouquinho para o tipo de cirurgia, né? As pessoas têm muita preocupação. Quanto tempo ficarei afastado do trabalho depois da cirurgia do intestino? Vamos pensar não numa pessoa que é um CLT, que trabalha numa empresa ali que vai ter o direito ao afastamento, mas às vezes até num empresário, Claro. Alguém que comanda uma empresa e tem essa preocupação, independente além da preocupação com a doença, essa pessoa tem a preocupação também de quanto tempo eu vou ficar afastado das minhas atividades, né? Depois de uma cirurgia de intestino. Bem, já foi bem prolongado esse tempo no passado, né? Então, as internações no passado eram internações de 10, 15 dias em termos de tempo de internação, às vezes até mais, né? E hoje, com o advento da videolaparoscopia, agora do robô, então isso se tornou mínimo, né? Então, normalmente os pacientes após uma cirurgia do intestino grosso têm alta em 3, 4, 5 dias, né? Quer seja por vídeo, quer seja pelo robô. Agora há pouco ainda dei o exemplo de grupos que dão alta para os pacientes em 24, 48 horas. Né? Então, cada vez mais esses pacientes acabam saindo do hospital mais rapidamente. Bem, se é um paciente que vai trabalhar sentado, um trabalho mais intelectual ou mais de acompanhamento, de fiscalização, digamos assim, ele volta em questão de uma semana ao trabalho, tá voltando, né? Tem pacientes nossos que ainda no hospital, com 4, 5 dias, eles já estão despachando e já trabalhando, juízes, advogados, enfim, que conseguem fazer muitas coisas via online, né? Bem, agora, para aqueles pacientes que necessitam esforço físico no seu trabalho, né? Vamos pegar um exemplo de um trabalhador braçal de obra ou camponês, né? Bem, aí se recomenda que ele permaneça afastado aí 2, 3 meses para voltar a uma atividade mais de mais força que física, exige né? mais, Porque sempre existe o risco de hérnias aí associadas, né? E também é importante a gente lembrar, se esse paciente precisar fazer quimioterapia depois, caso ele precise, né? Isso também vai ser uma coisa que talvez mantenha esse paciente em casa, né? Então, assim, vai depender muito do tipo de profissão que o paciente tiver. Da profissão que o paciente tiver, do tipo de cirurgia que ele fez, se foi por vídeo, se foi com robô, claro, né? Não, e aí o próprio cuidado que esse paciente tem consigo antes da cirurgia. Então, se ele era um paciente que
fazia exercícios físicos, não era obeso, né? Tudo isso aí faz com que o paciente se recupere mais rapidamente, volte ao trabalho mais rapidamente. A capacidade física desse paciente, ou seja, a capacidade muscular, né? A gente tem que lembrar que boa parte desses pacientes tem 70, 80 anos de idade e já sofrem com a chamada sarcopenia, em que a gente tem então a perda da nossa musculatura, a gente fica muito fraco, né? E sempre é importante lembrar, toda cirurgia gera uma sarcopenia pós-operatória, ou seja, uma perda de musculatura pós-cirurgia, né? Então, se tu já tem pouco e perde mais, tu fica mais fraco ainda, claro, né? mais Então é debilitado. importante também saber como está a reserva desse paciente antes da cirurgia, porque vai acabar impactando isso no retorno dele ao trabalho no pós-operatório. Tem se falado muito nisso, né? Das reservas que a gente tem, o quanto a gente cuida do nosso corpo, do nosso organismo, para quando a gente precisa dele, né? Sim. E ter uma vida... E depois assim, ó, fiz uma cirurgia de intestino, vida normal? Vida normal, né? Na vasta maioria dos pacientes. Como eu disse antes, eventualmente alguns pacientes podem ficar com maior número de evacuações por dia, então, em vez de evacuar 1 ou 2 vezes, acabam evacuando 3, 4, 5 vezes por dia nos primeiros meses, mas isso é facilmente ajustado com medicações. À medida que o tempo passa, isso vai voltando totalmente ao normal. E, eventualmente, diarreias também pode acontecer, que isso também é ajustado ao normal. Isso é uma questão apenas de ajuste medicamentoso. Sim. E é claro, aqueles pacientes que vão precisar fazer a quimioterapia após a cirurgia, vão seguir ali nesse tratamento? Vão seguir nesse tratamento, né? Então se recomenda sempre que possível que o paciente inicie essa quimioterapia até o final do 2º mês. O ideal é entre o final do 1º até o final do 2º mês inicia a quimioterapia. Tá, e aí, deixa eu te falar. Nessas horas vem uma dúvida, né? Fiz quimioterapia e o tumor se apresentou negativo nas biópsias. A gente até vê isso de algumas celebridades que tiveram câncer de cólon há pouco tempo, nas biópsias de controle. Mas em raros casos o tumor desapareceu. O que faço? Preciso operar? Estou curado? Isso pode acontecer naqueles pacientes que vão à quimioterapia antes da cirurgia. Vamos pegar um exemplo bem prático disso, né? Tá. São os chamados cânceres do reto, no canal antes da saída do ânus, né? Então esses pacientes com frequência vão à quimio e radioterapia antes da cirurgia, tá? Bem, por mais que a gente alimente a esperança que o tumor tenha desaparecido, a regra sempre é a necessidade de tirar. Mesmo que o tumor desapareça, a gente sabe que uma chance muito grande dessas lesões, de lesões microscópicas ficarem instaladas na submucosa, na mucosa, parte da mucosa, ou até na musculatura desse paciente, ou algum linfonodo naquela região. Tá? Então, sempre se recomenda a retirada disso. Claro que existem protocolos específicos, até de uma pessoa bem conhecida aqui no Brasil, que propagou isso, que é a professora Angelita Gama, em São Paulo, que ela cada vez mais tem formado critérios para alguns pacientes não precisarem irem à cirurgia. Mas são critérios bastante específicos que eu acho que não cabe aqui a gente discutir nesse momento, né? Uhum. Mas a regra geral é, mesmo que o tumor desapareça, retire a lesão. A região, pelo menos, tu me entende? Sim. Fábio, e tu falaste que o intestino, ele tem o ascendente, transverso e descendente. Perfeito. Então, assim, lado direito e lado esquerdo. Tem Perfeito. diferença se o tumor é no lado direito, no lado esquerdo? Sim, tem. É ótima pergunta essa, Cláudia. Assim, nós sabemos que o nosso intestino grosso, apesar dele ser classificado todo como intestino grosso, né? Ascendente, descendente, sigmoide, mas eles na embriologia eles têm algumas origens um pouco diferentes, né? Então os tumores do lado direito são tumores que costumam ser mais agressivos que os tumores do lado esquerdo, né? E impactam também no tipo de quimioterapia que esse paciente vai fazer no pós-operatório, né? Então, os oncologistas que vão fazer o tratamento quimioterápico no pós-operatório, eles costumam ser mais agressivos com as medicações a serem utilizadas quando o tumor é no lado direito, né? As chances de recidiva aumentam também quando ele é do lado direito. Por isso que a atenção do cirurgião deve ser redobrada quando as lesões são no lado direito, no sentido de
limpar toda aquela região acometida dentro do abdômen, né? Para que se evite ou se diminua o risco, né, de que alguma área com presença de tumor fique para trás. Olha, uma coisa, isso é muito interessante, gente. Assim, ó, isso é uma coisa de médico mesmo, né? Porque eu jamais iria imaginar que tem diferença e que os estudos mostram até recidivas maiores de um lado ou do outro, né? E tem que fazer quimioterapia depois da cirurgia? Como a gente comentou antes, né? Vai depender do grau de invasão na parede do intestino, né? Então, quando o tumor passa a mucosa, ele atinge a serosa, órgãos vizinhos ou gânglios da região, sim, esse paciente deve fazer, ou já tem metástase à distância, né? Esse paciente deve fazer quimioterapia sempre em associação com a cirurgia. E aí a decisão vai ser se vai fazer a quimioterapia antes ou depois da cirurgia, né? Ou se a gente vai associar ainda alguma radioterapia. Tá? Qual a intenção dessa quimioterapia? A intenção dessa quimioterapia é tentar, primeiro, controlar o tumor principal biologicamente, ou seja, conseguir fazer com que o tumor pare de crescer e fique restrito naquele local, diminuindo o envio de metástases para a região, né? E, se possível, até diminuir o tamanho desse tumor se ele tiver uma boa resposta à quimioterapia, né? Com isso, a gente aumenta as chances de retirada completa no momento que esse paciente vai à quimioterapia. Nos pacientes que vão à cirurgia primeiro e fazem a quimioterapia depois, a intenção dessa quimioterapia é esterilizar eventuais células que ainda ficaram para trás ou que estejam circulando no corpo. Tá. E a alimentação após a cirurgia, né? Ou mesmo durante o tratamento, como é que é a alimentação desses pacientes? Eu diria assim, de uma forma bem resumida, é uma alimentação normal que o paciente vai ter o hábito sempre comeu, né? Claro, sempre se recomenda uma alimentação então rica em muita salada verde, muitos legumes, né, bastante proteica para ajudar na recuperação desse paciente, no anabolismo desse paciente no pós-operatório, ou seja, tentar diminuir com que esse paciente perca mais musculatura ainda no pós-operatório, né, mas principalmente às custas de muita fibra, né, sempre acrescentar na alimentação muita fibra, uma alimentação o mais saudável possível, né? E, eventualmente, quando o paciente tem deficiência de alguma vitamina, a gente vai estar suplementando alguma vitamina. Mas a suplementação de vitamina não é a regra. A gente sempre recomenda dentro do nosso grupo, como esse paciente é sempre visto de uma forma multidisciplinar, esse paciente, assim como ele vai para um oncologista no pós-operatório, a gente também envia esse paciente para uma nutricionista, de preferência com formação em oncologia, para que ela possa suplementar e ajudar esse paciente na recuperação pós-operatória. Da mesma forma como encarar melhor os parefeitos que a quimioterapia vai trazer para esse paciente, né? Então, esse acompanhamento com a nutricionista no pós-operatório é importantíssimo. E é bem bacana isso que hoje, né, a gente já tem as nutricionistas que se especializam nessas áreas mesmo, né? Exatamente. Então eu acho que é bem bacana mesmo. Tá, ô Fábio, e olha só, tem algumas pessoas que se preocupam bastante. Quando a gente fala em câncer de cólon, e recentemente a gente viu aí algumas celebridades brasileiras, inclusive com câncer de cólon, a temida bolsa de colostomia. Sim, eu sei. Vou usar a bolsinha temporário, vou ter que ficar com a bolsa para o resto da vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso até para desmistificar, né? Claro. Porque quando uma celebridade aparece de biquíni com a bolsinha, e antes, Deus o livre, isso eu acho bem legal da parte da celebridade. Exatamente. Porque a pessoa quer mais é esconder, né? Claro. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A bolsinha ela é utilizada com duas intenções, né? Ou de uma forma definitiva, né, em que nós formamos um estoma, então, ou seja, uma saída do nosso intestino de forma definitiva. O grande exemplo disso é quando a gente tem tumores de reto ou do ânus em que se perde toda aquela região. Toda aquela região é retirada. Então, a bolsinha, através da saída do intestino na parede abdominal, ela passa a ser definitiva.
Tá? A outra situação é a colostomia, que é a mais frequente na realidade, é a colostomia temporária. Então, eu basicamente vou ter duas situações, né, para a bolsinha temporária. Uma, quando a cirurgia ela é realizada na urgência, né? Então, o tumor de intestino ele obstruiu o intestino, o paciente distendeu, entrou num pronto-socorro vomitando fezes, e tu vai ali e faz uma bolsinha no paciente de forma temporária para descomprimir esse intestino, ou tu tira o tumor que estava obstruindo e tu faz a bolsinha, porque o risco de abrir essa união seria muito grande. Aí tu faz uma ostomia temporária. Tá? A segunda situação dentro das colostomias temporárias seria a chamada colostomia ou ileostomia de proteção, né? Então muitas vezes a gente faz cirurgias de reto, onde a junção é muito próxima do ânus, e essa é uma região muito complexa e frágil, sobretudo na união desse intestino. Tá? Então a gente não tem todas as camadas nesta região do intestino, então falta a camada chamada serosa, né? Que ajuda na cicatrização e na vedação desse intestino, certo? Então os riscos de vazar isso no pós-operatório aumentam, e se vaza no pós-operatório com fezes transitando ali, a chance de formar abscessos e teres que desmantelar tudo aquilo é muito grande. Então, para se evitar esse risco, a gente faz uma colostomia ou ileostomia protetora. Então, a gente tira as fezes antes delas chegarem naquela região de união, né? Quando você faz isso, isso é temporário, porque se espera cicatrizar essa região e depois se reconstrói essa colostomia, que se faz através de uma cirurgia simples, rápida, em que o paciente tem alta em 24, 48 horas. Né? Vai ali, se fecha a colostomia e o paciente passa a evacuar e ter o seu trânsito intestinal normalmente. Tá. Isso é para as pessoas que têm esse receio, então é bom, é excelente assim quando o médico esclarece isso, né? Mesmo a pessoa vai ter uma vida normal, mesmo que seja definitivo, mas assim na maioria dos casos, e dependendo do tipo de tumor ali, o paciente vai ter isso temporariamente. Esse temporariamente é importante que se diga assim, normalmente isso é 2 a 4 meses, né? É o tempo que se espera. Falar né? Isso. Acho que assim, o tempo necessário que se apregua sempre dentro da medicina é 2 meses, pelo menos. Né? Os cirurgiões tentam levar isso até 4 meses, 6 meses. Por quê? Porque diminui o processo inflamatório e diminui os riscos na hora de fechamento dessa colostomia temporária. Certo. Última pergunta, Fábio. Não, como todas que for necessário. Faço o controle para ver se o câncer de cólon não voltou? Durante quanto tempo? Porque as pessoas ficam amedrontadas, né? Sim. Fizeram uma cirurgia, fizeram o tratamento. Vou te dar um exemplo assim do câncer de mama, que as mulheres ficam às vezes 5 anos. Sim. A gente viu recentemente uma atriz, inclusive falando agora estou curada, porque passaram-se 5 anos. Então, um câncer sempre vai ser uma preocupação, e se voltar, né? Claro. Não, a preocupação e o acompanhamento tem que ser constante e eterno, né, para esses pacientes. Sempre eles vão ter que acompanhar e sempre eles vão ter que ficar fazendo exames. Nos primeiros 5 anos, a gente intensifica esses exames, né? Então, normalmente, assim, as equipes sugerem que se faça exames de imagem e laboratoriais a cada 4 a 6 meses nos primeiros 2 anos, né? Então as equipes, digamos, mais obsessivas recomendam a cada 4 meses, as outras que não acreditam tanto nisso recomendam a cada 6 meses. Quais os exames que vai fazer? Vai fazer sempre um exame de imagem do abdômen, então através de uma ecografia, um raio-x de tórax e uma bateria de exames de sangue, né? Pelo menos uma vez por ano se recomenda que esse paciente faça ou uma tomografia ou uma ressonância, tanto abdominal quanto de tórax. E nos primeiros 5 anos, sempre uma colonoscopia a cada 2 anos, pelo menos. Tá? Após os 2 anos, a gente espaça um pouquinho mais. A cada 6, 9 meses vai se fazendo esses mesmos exames até se chegar aos 5 anos. A partir dos 5 anos, exames anuais sempre de controle. Ou caso surja alguma
algum sintoma ou algum sinal diferente. Ah, excelente. Tá? Você acompanhou aqui com a gente no Conexão Médica o Dr. Fábio Luiz Betcher falando sobre câncer de cólon. Quer saber mais sobre esse tipo de câncer e como prevenir? Acompanhe a gente no canal do YouTube do CAD, Centro de Cirurgia Digestiva, no canal do YouTube do Conexão Médica da CF Marketing Médico. Você vai saber tudo sobre câncer de cólon com o Fábio. Muito obrigada.